Olá, meus amigos, meus queridos do nono ano. Hoje vamos então dar continuidade a mais uma aula, a mais uma aula de literatura. E hoje eu queria propor para vocês a leitura de um conto que ele é bem curto, mas ele é muito legal. E o tema que ele traz dá para a gente discutir e fazer uma reflexão bem bacana, que como sempre, Machado de Assis, que é o nosso autor, é, vai tecer umas críticas bem interessantes, né? Eu tenho gostado muito do que a gente tem feito, tem tido a possibilidade, a oportunidade de fazer, de explorar outros lados críticos do Machado, né? Comumente os contos dele de mais sucesso, de contos que fazem mais, né, que são mais recorrentes em provas, em questões de literatura, nas escolas, que as pessoas conhecem, são aqueles contos que falam sobre infidelidade. Então a gente tem alguns como a Cartomante, como Antes da Missa, Missa do Galo, alguns que falam sobre esse universo, essa crítica ao matrimônio. Mas é muito interessante como alguns que a gente viu anteriormente, como esse que a gente já vai ver hoje, que ele tem uma possibilidade de variar a sua crítica e deixar muito claro para a gente sobre o que ele está falando, né? O conto de hoje se chama Incorrigível, do Machado de Assis. Esse conto, galera, ele é um conto curto e ele tem pouca ação descrita. É mais, vocês vão notar que ele é muito falando sobre sentimentos, sobre alguns acontecimentos, né, que vão nortear, que vão nos guiar nessa história, mas que ele tem ele vai descrever constantemente muitas sensações e sentimentos. E foi uma coisa que eu gostei muito nesse conto, porque a gente é capaz de entender o que ele está falando, o que o personagem está sentindo. Nós temos dois personagens aí nessa história que são falados mais, né? Que temos a Dona Leocádia, que é a nossa protagonista, e temos a Dona Candinha. O conto começa falando sobre a Dona Leocádia, que ela estava furiosa, que ela estava indo para a igreja, mas ela estava completamente nervosa. E aí vai dizer por quê. Ela estava nervosa por uma carta que ela recebeu. E aí ele começa a perguntar: ela estava nervosa por conta do teor da carta? Ela estava nervosa porque alguém foi foi grosseira com ela? E aí ele vai falando que não era bem por aí, que o motivo do nervosismo dela era por conta de um homem, né? Ela tinha um rapaz que é descrito como um homem anônimo, que Dona Leocádia disputava a atenção anonimamente. Olha que louco. Ela amava e desejava e era obcecada por ele em segredo, juntamente com essa Dona Candinha, que também tinha esse mesmo interesse pelo mesmo homem. Então, galera, o primeiro ponto que vai passar aqui é até muito interessante, porque hoje em dia a gente fala-se muito disso, e na época não tinha a discussão sobre isso. Então, não acredito que a discussão, que o ponto do Machado era essa. Mas para hoje, a gente tem um ponto interessante que é de pensar sobre a questão da rivalidade feminina sendo levantada, né? Sendo muito tratada. De uma maneira, hoje em dia, a gente já, felizmente, nós criticamos e temos que criticar, achar ruim a pessoas que ou favorecem, que influenciam, que acham que a rivalidade entre mulheres é algo bonito de ver, é algo interessante, é algo engraçado, mas no conto vai ter o tema central dele aqui, assim, ele vai girar em torno de uma rivalidade feminina. Já já vocês vão entender por que o conto se chama Incorrigível, tá bem? Ela vai Ele vai descrevendo com muita riqueza de detalhes o momento em que ela pega a carta, em que ela decide responder, e que ela vai ficando completamente descompensada e que ela começa a se debater no quarto, em que ela chora e que ela fica com ódio e que ela sai de casa para ir à igreja para buscar um pouco de paz. Quando ela chega à igreja, ela bota um véu na cabeça, bem a fim de somente buscar alguma paz ali, porque ela é descrita como uma mulher típica daquelas que frequentam a igreja, bem retratadas por ele num sentido de crítica, que são aquelas que são
muito devotas, completamente devotas, assim, entregues, mas a gente vê que tem alguns comportamentos que não condizem com tanta devoção religiosa, né? E daí que nascem várias críticas no que diz respeito à religiosidade que ele retrata muitas vezes. Ela senta num canto da igreja e fica lá. A partir dali é muito interessante porque começa a ser descrito a demora que a igreja, que o padre tem para chegar e começar a missa. E ela muito ansiosa para poder descarregar e se livrar de todo aquele ódio. Ela não conseguia se concentrar, ela não conseguia ficar em paz, ela queria esquecer da carta, ela queria esquecer da Candinha, ela queria esquecer por um momento daquele rapaz. Ela estava consumida de ódio. E aí ela vai descrevendo que vai chegando, tinham poucas pessoas nessa missa, e que vai chegando umas ou outras lá, e que algumas reparam ela no canto e começam a cochichar olhando para ela. E ela percebe, olhando assim por de dentro do véu, e as mulheres começam a comentar: é ela? É ela? Não, é a Leucádia. E aí que uma diz: nossa, eu não nem me faça falar da Leucádia. Você não sabe o que aconteceu? Fala para outra. Aí a outra fala o quê? Ela começa a relatar sobre essa situação da Leucádia, tá fazendo inferno, tipo assim, tá vivendo em rivalidade com a Candinha. E ela diz que ela viveu uma experiência com a Leocádia que não era de uma questão de amor, que era sobre uma chácara. Alguma situação que envolve uma chácara. Por que eu estou dizendo que é alguma situação? Porque o autor mesmo, ele conta, né, ele toma a posição de dizer que não ia entrar no mérito de explicar o que aconteceu nessa situação da chácara, porque senão ele teria de se contar de um lado, explicar do outro, e ele ia se alongar demais. Mas que houve ali uma situação bem tensa entre elas. E aí começa aquela situação típica e clássica de quando você tem uma pessoa que está num canto, olhando assim de soslaio, né? Como é descrito no texto, olhando assim de esquina, vendo que tem outras reparando e comentando dela. E ali ela começa uma ansiedade muito grande, que essa missa que não começa, ela olhava para a porta da sacristia o tempo todo, olhava para as mulheres para ver se elas ainda estavam falando dela, virava o rosto, olhava mesmo com o véu com uma cara de desdém, as mulheres devolviam esse desdém, e foi toda ali essa forma que a gente conhece. Até que chega um momento que ela sai da igreja, ela vai embora, ela sai com véu, com tudo, e decide não ficar. Ela já estava consumida demais. E nesse momento, o autor ele termina o conto explicando um pouco sobre a Leocádia, que não haveria devoção, que não haveria nada, que aplacaria aquela situação, aquela que diminuiria o sentimento dela, porque o ódio, o rancor e o problema, o problema dela é que o ódio e o rancor eram perpétuos nela e que ela era uma pessoa incorrigível. Então ele atribui muito ao mau gênio dela. Existem várias questões nesse conto que levam a gente a entender o que tipo de crítica ele estava fazendo. Como eu disse, ele não estava fazendo uma crítica à rivalidade feminina. Ele usou a rivalidade feminina para poder para poder retratar essa situação. Hoje seria uma crítica atual, naquela época não. Ninguém pensava nisso, né? Era uma época muito diferente com relação à visão sobre as mulheres. Mas é muito interessante porque ele usa todos os elementos. Duas mulheres disputando a atenção de um homem que não tinha noção sobre elas. E uma delas vai até a igreja e se instaura um clima tensíssimo dentro da igreja. E no final das contas ele coloca ainda uma delas, que é no caso da Dona Leocádia, como uma pessoa incorrigível. Ela não tem jeito, ela é assim. É muito legal da gente ver que ele não é legal, é muito assim, é interessante, é curioso observar que Machado de Assis tem essa característica de traçar mulheres, os personagens, né, no realismo, assim como vocês vão ver, tem muito de personagens problemáticos.
mas ele tem muitas mulheres problemáticas nas suas histórias. É muito curioso isso. Ele coloca muito peso em cima de crítica, em cima de mulheres, né? Sem julgamento de valor aqui, tá? Estamos falando de literatura, não estou falando de situações atuais. Mas é isso. É um texto de 2 páginas, se eu não me engano. Dá para vocês lerem bem tranquilo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e me deem um retorno lá no Google Sala de Aula, tá bom? Um grande abraço para vocês. Vou deixar lá no Google Sala de Aula o PDF do conto Incorrigível, do Machado de Assis, e também vou deixar já aberto a barrinha para vocês me entregarem as resenhas, tá? Abração para vocês e até a próxima.